Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você continua deste lado conosco para crescermos no conhecimento do Senhor. Hoje chegamos ao livro de Efésios, capítulo de número 6, onde o apóstolo vai dividir em três partes. A primeira, o comportamento dos filhos para com os pais. A segunda, dos servos e senhores. E a terceira, ele vai falar das armaduras de Deus. Logo, em aspectos introdutórios, o apóstolo, ao falar sobre a relação dos filhos e pais, ele declara que os filhos devam ser obedientes a seus pais. Do versículo 2 ao 3, ele apresenta o quinto mandamento do Senhor, que é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos devem honra ao seu pai e sua mãe. Dever honra ao seu pai e à sua mãe condiciona o tempo que um jovem, que um filho, que uma pessoa poderá viver aqui nesta terra. Honrar pai e mãe significa observar seus conselhos, observar suas atitudes, observar seus pensamentos para dar ouvido à sua voz da experiência e da autoridade. Por isso, quando olhamos para o aspecto da honra de pai e mãe, temos que esclarecer que quando vamos entrar para uma relação, o jovem, você se calhar que me ouve, é jovem e vai entrar para uma relação, vai construir alguma coisa, algum lar, você, antes de se associar a alguém, é bom que um dos aspectos que você observe nessa pessoa seja a forma como ela trata com mãe e com pai. Vai dizer muito a respeito de quem ela é e a respeito de onde essa pessoa pode chegar, porque uma pessoa que não honra pai e mãe nunca vai honrar outro ser humano na face da terra. Uma pessoa que não dá ouvidos a pai e mãe raramente vai dar ouvidos a outro ser humano na face da terra. Eu sei que às vezes é um paradoxo, porque somos cristãos e nossos progenitores não são, e ainda assim temos esse conflito de obedecê-los e ser submissos. Temos que obedecer e ser submissos, sim, porque essa nossa obediência e submissão é que vai atrair os seus corações para Deus e vai possibilitar com que então venham a se converter. Por isso, convém obedecermos ao Senhor. Os pais estão sendo aconselhados a não provocar a ira dos seus filhos. Os pais estão sendo aconselhados a criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Isto quer dizer que, por mais que o pai seja autoridade sobre o filho, a mãe seja autoridade sobre o filho, não deve ter na sua intenção humilhar o seu filho. Não deve ter na sua intenção anular os pensamentos e o querer do seu filho. Não, pelo contrário, ele deve ser aquele que vai mostrar o caminho do Senhor. Os pais devem ser aqueles que vão apontar a direção do Cordeiro. Os pais têm que ser aqueles que vão esclarecer o propósito de Deus na vida dos filhos e dar-lhes posicionamento e paz com Deus. Então, você que é pai, você que é mãe, não repreenda teu filho na atitude de humilhá-lo, não repreenda o teu filho na atitude de rebaixá-lo. Pelo contrário, sempre que for repreender, for admoestar, faça-o com amor no Senhor. Uma pergunta eu levanto: você realiza cultos familiares em sua casa? Você para orar com os teus filhos em sua casa? Você ensina a Bíblia para os seus filhos? Se você assim não faz, é bom que urgentemente você o faça. Irmão Gildo, eu não estou capacitada para isso, eu não consigo. Todo mundo consegue. Se buscar a ajuda do Espírito Santo, consegue. E numa primeira fase, não há problema nenhum. Coloque o teu filho a ouvir o nosso áudio. Reúna a tua família antes de dormir. Ponha o nosso áudio, ponha a nossa mensagem. Façam orações e assim vocês vão entrando no ambiente de culto e espírito familiar, de estudo da palavra, e assim a vossa família estará balizada para responder às dificuldades deste mundo. E agora olhamos para os servos e os senhores.
quem ler simplesmente a corrida, esse texto, vai pensar que há algum interesse de Deus em legalizar a escravatura ou apoiar a escravidão. Pelo contrário, o que na verdade estamos a ver aqui é uma sombra, porque antes o trabalho era sempre entre servos e escravos, e hoje evoluiu. Hoje você trabalha numa empresa, você tem um chefe, ou seja, você é o escravo e o teu chefe é o Senhor. Hoje você, como cristão, é chefe, então você é Senhor e os teus funcionários são escravos. O que Deus já queria aqui desde o princípio era moldar o comportamento, essa relação empresarial entre os empresários proprietários e os funcionários e os colaboradores, para trazer uma relação humana e não uma relação fora do âmbito social, para trazer uma relação de bom trato. Ou seja, o chefe é autoridade sobre o servo, mas o chefe deve saber que esse servo é para Deus tal e qual como ele é. Por quê? Porque no versículo 9 está atestado que o nosso Deus não faz exceção de pessoas, então Deus vê todos da mesma forma. O Senhor daquele senhor é também o Senhor daquele escravo, o Senhor do empresário é o Senhor do colaborador. Então precisa ter o tratamento humano na base do respeito e na base da convivência segundo a vontade de Deus. Então, o servo deve respeitar o seu senhor porque é seu senhor. Ele deve fazer as coisas como que estivesse fazendo para Deus. E o senhor deve respeitar o seu escravo, o seu colaborador, sabendo que também é filho de Deus. Então, o que o Senhor na verdade está aqui a estabelecer é uma relação baseada no respeito pela humanidade, no respeito pela pessoa de Deus, pois que este funcionário é imagem e semelhança de Deus. Já viu, meu irmão, você já reparou como é que o mundo está hoje? Como é que muita gente, por ter dinheiro, escraviza a outra pessoa, foge sempre do horário estabelecido, nunca cumpre os acordos. Está a ver o que acontece? É dessas coisas que Deus está a falar. E também, por que não falar daqueles funcionários e colaboradores abusados? Chegam tarde e querem sair o mais cedo, estão para trabalhar, mas perdem-se ao telefone. Isso é uma desonra para os seus senhores. Então, Deus quer arrumar esse campo empresarial em que todos estamos. Deus quer arrumar as relações humanas de negócio para ainda assim torná-las dignas para louvor da sua glória. Então, como funcionário, você cristão, eu te apelo, seja o melhor que você puder. Como líder, como chefe, você cristão, você cristã, seja a melhor versão que você puder, sabendo que tanto para um como para outro, todos estamos debaixo da vontade de Deus e seremos julgados de acordo ao seu propósito. Por isso, agora então o apóstolo Paulo muda o tom da conversa e vai falar de espiritualidade. Olha para o versículo 10. A força do poder do Altíssimo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus. Por que Paulo fala de fortalecermos no Senhor e de nos revestirmos da armadura de Deus? A vida cristã é uma vida de luta constante, é uma vida de batalha acirrada. Nós estamos em lutas constantes. Por isso, se não nos revestirmos do Senhor, se não nos revestirmos da força do seu poder, que é o seu Espírito Santo, nós vamos fracassar, nós seremos derrotados a toda hora e vamos confundir os nossos inimigos. Como assim vamos confundir quem são os nossos inimigos? Olha para o versículo 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? A manifestação das coisas que vemos dá-se pela carne e pelo sangue. Mas o apóstolo já está a dizer que a nossa luta é contra os principados e potestades e não contra a carne e o sangue. Como assim?
Nós temos um bruxo na família. Se você não tem a visão espiritual, você vai combater essa pessoa na carne. Você vai querer queimar essa pessoa, vai querer bater nessa pessoa, vai querer usar palavra torpe contra esta pessoa, quando na verdade esta pessoa está a ser usada. Ela é inocente? Não, é culpada muitas vezes porque ela está sob efeito de uma ação que procurou. Mas a nossa verdadeira luta não é contra ela, mas é contra o espírito que age através dela. Por isso tenha cuidado quando há mulheres a atrapalharem o teu casamento, quando há homens a atrapalharem o teu casamento, quando há pessoas de fora a atrapalharem a tua relação com os teus filhos, mesmo a nível do trabalho. Atenção, não caia na bobagem de pensar que é uma guerra aqui nas relações humanas. Isso é um ataque espiritual para te tirar da visão de Deus, porque o reino espiritual é organizado, principados, potestades nas regiões celestiais. Os principados são os principais, dominam sobre as nações. As potestades ocupam as várias regiões. Ou seja, o que Paulo está a dizer é que toda a terra, desde o seu elo espiritual até o físico, ele está cercado de luta de um lado e do outro. Os espíritos malignos estão espalhados por toda a terra, mas ainda bem que o nosso Deus é maior e Ele é a plenitude de todas as coisas. Por isso Paulo está a dizer, para compreendermos o poder que temos, precisamos nos revestir no Altíssimo. Aí sim vamos perceber a visão das coisas. Por isso ela aconselha aos irmãos: sejam os lombos com a verdade. Os lombos aqui junto da região da cintura, as costas, são cingidos para quê? Porque o soldado vai pendurar a sua espada, o soldado vai agarrar as suas vestes com esse cingir desses lombos. E nós cingimos os lombos com a verdade. Por quê? Imagina, a espada do Espírito é a verdade e ela é segurada nos lombos. A verdade é segurada pela verdade. A nossa roupa que nós usamos é segurada a partir dos lombos pela verdade. Ou seja, nós somos verdade e andamos na verdade, e é a verdade que vai nos segurar. O que o apóstolo está a dizer é: temos que andar sempre debaixo do ambiente da verdade e deixar que a verdade nos segure, porque quando a verdade não nos segura, a mentira tem lugar, a desgraça tem lugar, as vontades humanas têm lugar e acabamos nos perdendo na orientação que Deus está a nos dar. Por isso, se mantivermos os olhos na verdade, Deus vai se manifestar na nossa vida. Ele pede para vestirmos a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? A couraça era a veste responsável por proteger órgãos vitais, dentre os quais o coração, os pulmões e a zona abdominal. Então, quando se fala de couraça, a couraça ainda ajuda com os lombos, ajuda nas costas. Quando se fala de couraça, a Bíblia está a dizer que Paulo quer que nós possamos guardar o nosso coração, quer que nós possamos guardar os nossos órgãos vitais, quer que nós possamos guardar a nossa espiritualidade. Guarda o teu coração no Senhor, meu irmão. Não permita que a ansiedade possa te tomar, não permita que a depressão possa te tomar, não permita que o engano possa te tomar. Guarda o teu coração no Senhor e veja Deus a se manifestar na tua vida. Por isso é que essa couraça que vai guardar o teu coração é aquela que Davi apresentou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A couraça que vai guardar o nosso coração é justamente a palavra, as promessas e a glória de Deus. Paulo está a falar: calcem nos vossos pés as sandálias da preparação do evangelho da paz, no versículo 15. O soldado que vai à guerra tem que ter uma sandália estável e confortável para permitir que ele possa se mobilizar com facilidade e para permitir que ele consiga ter domínio dos seus movimentos quando ataca e quando se defende. Mas atenção, ele vai pisar numa terra que pode ter espinhos e pedregulhos. Por isso é que as suas sandálias precisam ser fortes. E essas sandálias fortes que Paulo pede para que usemos são as sandálias da preparação do evangelho da paz, que nos defendem dos
dos ataques do inimigo, dos ataques do adversário, nos permitem nos mobilizarmos, e aquilo que não nos ataca diretamente, nos ataca indiretamente, que são os espinhos no chão, nós também estaremos protegidos por causa do Evangelho. O escudo da fé, o escudo era grande dos soldados romanos, retangular, servia para defender-se das flechas, das lanças, das espadas, para nos protegermos diante dos ataques do inimigo. Só vai resistir quem tem fé. Diante dos ataques de Satanás, só subsiste quem crê em Deus. Por isso, usa o escudo da fé para se defender dos ataques de Satanás. Apega-te à tua fé para se defender das piadas, do medo, das dúvidas e das angústias que tentam invadir o teu coração. Apega-te à fé no Senhor e creia que Deus nunca falha. Esse escudo vai te proteger todos os dias da tua vida. O capacete da salvação, no versículo 17, o capacete nos previne, nos protege, guarda a nossa cabeça das golpadas que podemos receber. Mas tem algo interessante no capacete. Olha para um motoqueiro, ele usa capacete para que, na eventualidade de acontecer um acidente, a sua cabeça esteja protegida. Assim também é o capacete espiritual. Não serve só para nos defendermos dos ataques diretos do inimigo, mas se em algum momento experimentarmos a derrota numa fase da vida, quando cairmos ao chão, a nossa cabeça está protegida pela salvação, ou seja, a salvação vai nos levantar do chão, mesmo na pior fase da nossa vida. Como somos salvos, essa salvação vai fluir dentro de nós e vamos saber que se somos salvos, nós temos um Pai que vai nos receber de volta, nós temos um Deus que vai nos abraçar de volta. Se somos salvos, a nossa mente vai ser guardada dos ataques do inimigo. Se somos salvos, a nossa mente vai ser guardada dos nossos pensamentos perversos e desviados, de tal sorte que é o mesmo apóstolo que diz: meus irmãos, se há alguma coisa boa, pura, verdadeira, honesta, que sejam essas coisas que ocupem os vossos pensamentos. Então o capacete da salvação, ele bombeia na nossa mente só os pensamentos que podem nos levar a alcançar o propósito de Deus. Por último, verso 17, a espada do Espírito. Qual é a espada? A espada é a palavra. Sabe onde é que aparece a espada de forma muito evidente? Em Mateus 4,4 está escrito que você, se é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus está a responder: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pedro pescou a noite toda e não conseguiu nada. Jesus lhe mandou de volta para o mar. Ele disse: sob a tua palavra lançarei a rede. Essa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada não é só um elemento de ataque, ela também é um elemento de defesa. Então ande debaixo da unção da espada, que é a palavra de Deus. Ande debaixo da unção da espada, que é o poder de Deus, porque essa espada é tão afiada que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. A espada do Senhor não falha. É a palavra poderosa de Deus, é a palavra revelada de Deus, é a palavra testificada de Deus. A espada do Espírito é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Meu irmão, minha irmã, busque revestimento do Senhor para os dias maus, para que depois de haver feito tudo, você continuar firme no Senhor, você continuar dependendo do Senhor, orando em todo o tempo com toda oração e súplica e vigiando. Quando você se reveste de poder, está preparado para a batalha. O soldado não pode andar distraído. Olha para a esquerda, direita, em frente, atrás, esquerda, direita, em frente, atrás. É uma luta constante, mas ainda bem que o nosso comandante é supremo. E quando estamos na direção dele, é só permanecermos a olhar para ele, que todo o resto vai cair por terra. Que Deus nesse dia te leve a uma
a uma revestidura poderosa de santificação, glória, poder e unção, para que tanto você como tua família sejam guardados deste mundo mau e estejam preparados para bater de frente com a vida e com Satanás e as dificuldades e dizer: em meio a todas as coisas, eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Em meio a todas as coisas, eu escolho Deus para guiar a minha vida. Deus te abençoe e te guarde, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.